Salve, galera! Estamos em mais um GS Pod Multistúdios do empreendedorismo. Hoje eu vou aprender a vender. Opa. Eu vou aprender a atender. Vocês não sabem e não têm ideia com quem eu vou falar. Diego Portugal ou Dieguinho? Para você, É Dieguinho. Dieguinho. Para né? você, Dieguinho. Dieguinho, obrigado, cara. Porra, eu sei que você tá voando aí, tá cheio de compromisso. Sim. E abrir a tua agenda aí pra gente. Pô, um prazer, você sabe o quanto eu te admiro. E para a gente começar essa história, Dieguinho, queria primeiro que você falasse quem é o Dieguinho Também. e de onde você veio. Tá. Antes de eu falar quem é o Dieguinho e de onde eu vim, eu posso te dizer, você falou que me admira. Eu posso te dizer que te amo. Pelo menos alguém. Um apaixonado. Nossa Mas eu, de verdade, eu queria usar assim, os segundos iniciais só para falar que realmente eu sou um cara muito grato a você. Eu te amo de verdade. Eu não sei se você sabe, mas hoje é dia 20 de março. Olha que loucura que é a vida, tá? Há quase 4 anos atrás, só 3 dias para trás, 23 de março de 2022, tu me deu uma oportunidade na minha vida. Eu nunca tinha dado palestra, eu nunca tinha dado treinamento. Você chamou 40 empresários, amigos seus, sócios, enfim, pessoas que estão inseridas, imbuídas dentro do seu negócio, e me convidou para poder falar da minha história, falar sobre as minhas crenças. Eu nem sabia quais eram as minhas crenças de desenvolvimento, de venda, formação. E daquele dia ali que eu falei para aquela galera lá dentro da GSP, inclusive lindo aquele lugar seu, eu saí dali com 3 contratos e dali nunca mais eu parei. E eu pedi demissão em 2022 sem contrato nenhum. Em janeiro, em março, você abre essas portas para mim, saio dali com esses contratos e... Até então, há 4 anos, existe a minha empresa, que é a Portugal Consultoria. Eu nunca prospectei, tudo foi indicação a partir de você, a porta que você me abriu. Então, sou muito grato, obrigado. E todas as vezes, eu em palco com 10, 20, 30 mil pessoas, como eu já falei, palcos para 5 pessoas, eu faço questão de dizer o quanto que a gente precisa de pessoas como você, com a sua generosidade para abrir a porta para a gente e fazer com que a gente, às vezes, nem pronto, eu não estava pronto. Você confiou na minha essência e eu pude falar um pouquinho e falar um pouco da minha história, levar um pouco da minha verdade. E eu tive muitas oportunidades na vida e as oportunidades que eu aproveito hoje. Acabei de vir de um projeto de 30 dias na Europa, onde a gente foi entregar um projetaço de padronização de atendimento, ensinamento de venda, estratégia comercial. Tudo isso saiu do dia 23 de março de 2022, porque tu me abriu aquela porta. Poxa. Sou muito grato a você, meu amigo, de verdade. Tá? Sem falar todas as vezes... Depois nós vamos falar da nossa relação. Primeiro, isso, quem é o Dieguinho? Agora eu vou responder. Quem é o Dieguinho e... De onde você veio, Dieguinho? Bom, acho que eu não consigo falar quem é o Dieguinho se eu não puder falar que o Dieguinho é pai, né, do Ivan e do Dom, que são meus 2 filhos, um de 3 anos e um de 1 ano e meio. Marido da Fabi, um apaixonado, desde os 14 anos a gente está juntos. Eu tenho 31, eu sei que parece que tem menos, mas eu tenho 31. Filho da dona Ritinha, que é eu sou o maior fã da minha mãe, que me ensinou todos os princípios e valores que eu levo na venda, na vida, nos negócios. Né? E um cara que é um inconformado. Eu me considero um inconformado, eu me considero um eterno... um pouco blasé, um pouco piegas, mas me considero um eterno aprendiz mesmo de tudo que a vida me ensina, do quanto que você tem que olhar e aprender o tempo inteiro com tudo. E tudo que eu vejo venda e reforço o quanto que eu preciso me autoanalisar. Esse é o Dieguinho. Olha, gente, ele vai falar da reserva, é claro. Porque eu conheci esse cara lá na reserva. Comprava muito para me ajudar. Aquelas rodas daquele carro lá que você ganhou. Olha, eu ganhei, é minha. Eu ganhei um carro como premiação na reserva, né? Pô, a roda, o volante, acho que os bancos eram do André. E olha, eu comprava com um determinado vendedor lá, sim. O vendedor saiu, aí eu cheguei um dia lá, quem estava para me atender? Essa figura. Vale a pena a gente falar. Aí eu cheguei, ele, poxa, tudo bem e tal, reserva, quer uma cervejinha? Sim. Eu falei, não, eu vou jantar daqui a pouco, vou tomar um vinho lá no shopping. Essa história é maravilhosa. Aí o Dieguinho, obviamente aquele vendedor nato da reserva, que nós vamos falar do que o Rony falou de você agora há pouco. Sim. Era o melhor vendedor da reserva. Como é que ele desceu? Porque eu queria experimentar uma calça. Foi. Ele desceu com os 2 braços, com umas 20 calças. Porque a venda é probabilidade matemática, tá? Eu enxergo... É sério, a venda é a seguinte, você pede um celular.
Cara, se eu te trouxer 10, a probabilidade que você leve 1 é muito maior. Maior do que... É muito maior. Mas se eu te trouxer só uma calça, como era aquela situação, eu não tinha chance nenhuma. Aí ele me botou com todas essas calças no provador e conversou com a minha ex-mulher na época. Vocês vão tomar vinho aonde? Qual é o restaurante e tal? E eu estou experimentando calça lá. Eu estou experimentando calça. Aí, quando abre o provador, tá o Dieguinho, essa foto aqui, não deixa eu mentir. Verdade. O Dieguinho com uma taça de vinho do restaurante que eu estou acostumado In-house na época, lá do Rio de Barra. E ele com uma taça de vinho na mão para me oferecer dentro. Posso te contar uma história? Posso contar a história lá. dessa que você não sabe? Essa taça de vinho eu conto, inclusive, em todas as minhas palestras. Essa taça de vinho foi o melhor investimento da minha vida. É sério, porque, veja, se a gente... Me conquistou. Te conquistei, se a gente não tivesse construído aquela relação ali, você não abriria as portas, porque tu lembra o que tu fazia com essa foto? Tu imprimia essa foto, tu colocava dentro do envelope e tu dava um voucher para as pessoas que você queria presentear, contando a história. Olha, nem me lembrava disso. Do encantamento que eu fiz contigo. Então, mais pessoas me conheceram através dessa minha atitude. Esse vinho, essa taça custou R$25, André. Tá me cobrando agora? Não, tô falando que foi investimento. Nada, não tive nada de investimento. É porque as pessoas acham que para encantar, ou surpreender, ou proporcionar experiências para as pessoas, precisam fazer, né? O mundo, criar várias coisas. E não, era só foi o que tu falou, era atenção e uma vontade de te agradar. Olha, o cara é tão bom vendedor que teve uma vez, eu não gosto de usar verde. Ele conseguiu me vender 2 polos verdes, manga curta e uma manga comprida. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu. Eu não gosto de verde. Eu não gosto de verde, eu comprei 3 polos verdes. Esse é o Dieguinho. Aí, Dieguinho, a gente está falando aqui de reserva. Sim. Conta a sua história na reserva, que realmente é... E é legal quando tu perguntar, Diego, de onde tu vem, e é legal, eu venho do mundo, eu venho de uma família, de uma história muito difícil, e aí eu não conto a minha história como vitimização, pelo amor de Deus, é só como um combustível mesmo, né? Então eu nasço ali na Zona Norte, conhece Quintino? Terra do Zico. Terra do Zico. Terra do Zico. Nasce em Quintino, na favela da Caixa d'Água. Meu pai era policial militar, com 4 anos ele é assassinado. E aí fica minha mãe cuidando só de mim e da minha irmã. Eu tenho uma irmã 5 anos mais velha que eu. Aí, com 10 anos, minha irmã teve uma situação muito difícil com relação lá ao pessoal do movimento e tal. E a gente foi expulso com a roupa do corpo com 10 anos de idade. Ali, por que eu gosto de fazer essa intro? Porque eu saio desse lugar de muita dificuldade. Por isso que eu acredito que eu tenho muita criatividade comercial. Porque é o que eu acredito. Quanto mais dificuldade tu tem, a gente estava conversando isso no off, né? Quanto mais dificuldade tu tem, maior a probabilidade de criatividade. Depende de como tu vai olhar a oportunidade da vida. Então, eu sempre fui esse lugar. E aí, tentei ser jogador de futebol, assinei contrato profissional, mas não deu certo porque tive pubalgia. Fui quase policial militar, não sei se tu sabe dessa, sabe? Não, essa... Fui quase policial militar, passei na prova, sei lá, 1000 vagas, eu passei 100º, e quando eu fui para a última etapa da prova de visão, eu descobri que eu sou daltônico. Me lembro disso, me lembro, tem razão. Aí eu fui reprovado, e aí começa no mundo da venda, cara. Aí eu trabalhei um tempo na TACO, saí da TACO para ir para a polícia, porque fizeram prova social, tudo. Fui para a polícia, chegou lá, fui reprovado. Fiquei sem a polícia e sem emprego. Aí fui para a reserva. Quando eu entro na reserva de extra-natal, e começo a trabalhar e começo a perceber, André, que o jogo da venda não é só a técnica. O jogo da venda é a vontade de servir, que é o que me rege. As pessoas não têm prazer em servir. Olha, eu não entro no juízo de valor se tu merece ou não merece que eu te sirva. Eu tenho o prazer de te servir. Por mais que às vezes você não me trate com tanta educação, não dê tanta confiança para a conversa que eu estou tentando puxar, não tem problema. O meu prazer é de servir. O vinho vem do prazer de servir. Então, aí eu começo na reserva como extra-natal, passo por vendedor, aí a primeira vez que eu disputei num período que eu conseguiria disputar, que era para ser melhor vendedor do Brasil, eu ganho. A partir de então, não parei mais de ganhar, ganhei 6 vezes melhor vendedor do Brasil na reserva. No Rio Design Barra, que tinha uma venda de giro D, né? Para quem está assistindo entende o que é isso, né? Era um 4º giro de possibilidade de venda, então era quase que impossível você ter um melhor vendedor daquela loja. Viro 4 vezes melhor gerente, quando eu viro gerente.
que é um desafio muito grande, porque uma coisa é você só Você estava na dúvida na época. Eu não queria aceitar, lembra? Se virava gerente ou não, né? André, pô, não quero aceitar e tal, não sei o que, mas como eu já tinha ganho tudo, já tinha faturado tudo, falei, cara, eu acho que é a hora de realmente aprender a gerir pessoas, né? Que é um dos maiores desafios. E, para mim, o sucesso de qualquer operação é realmente ter boas lideranças guiando o barco e lideranças vendedoras, né? E aí, ganhei 4 vezes o melhor gerente do Brasil, 6 vezes o melhor vendedor, prêmio de melhor atendimento do ano, que é o prêmio que eles mais pagam no varejo, de R$ 20.000, quando tu faz o melhor atendimento, conta uma história de atendimento. 6 vezes melhor vendedor de acessório, ou seja, vendedor de cueca. Eu explodia de vender. Eu né? sei, Você sabe muito bem. Então, cara, eu tenho para mais de 40 prêmios no varejo, né? Na reserva, virei gerente formador lá, que aí foi quando acendeu a lâmpada para mim de que eu conseguiria fazer isso fora, mas de uma forma honesta, de uma forma respeitando a história que eu criei dentro da reserva. E aí foi quando eu pedi demissão em 2022. E você veio amadurecendo isso durante um tempo, né? Eu me lembro que você falava lá que isso é muito tinha importante. Sonho de sair. Exato. Mas não é da noite para o dia. Não é irresponsável. Não é de uma forma irresponsável. Até tem que ser... Nem com a companhia, nem com nem você. comigo. Exato. Exatamente. E outra, eu sempre falo isso, né? Antes de você querer prosperar um negócio próprio, você tem que aprender a prosperar as pessoas. E por gratidão e oportunidade que você tem com as pessoas, que elas te deram, você tem que aprender a prosperar. E eu aprendi a prosperar a reserva. E aí eu estava pronto para tentar me prosperar. Quando eu saí, eu falei, meu Deus, o que eu tô? Tô pulando no mar aberto. Mas foi Deus, o Papai do Céu foi muito bom. As pessoas me ajudaram muito, porque a base para mim da venda é o relacionamento. Então eu tive a oportunidade de falar assim, cara, toma, fala aqui nesse palco aqui, igual tu fez. O outro, cara, amigos. Cara, ó, eu tenho uma empresa igual o Renato, queria até agradecer ele aqui. Cara, o cara tinha uma empresa tem ainda, né? Uma clínica odontológica. Dieguinho, vou te pagar R$ 1.000 para você ir lá dar treinamento para minha recepcionista. Cara, você via que era assim, a crença de que eu podia ajudá-la a vender mais, sim. Mas você via que também era uma vontade... Uma moral. Uma moral de, cara, vai lá, eu aposto que isso vai dar certo. Então, eu acho que é esse lugar mesmo de... Pô, essa minha trajetória na reserva... Pô, o Rony agora, a gente tem uma amizade, ele falou de mim lá. Eu pedi demissão do cara e o cara sentou comigo. Há pouco tempo no Alessandro Frederico. Cara, eu fiquei muito curioso. Tu sai no auge. Por que você pediu demissão? No dia que eu fui convidado para virar supervisor, eu pedi demissão. Aí eu falei assim, Rony, eu nunca tive nada, Rony. Eu não podia me prender aos meus luxos que eu conquistei. Aí ele, pô, que resposta e tal, não sei o quê. E é verdade, eu acho que a vida é um pouco de se arriscar. E eu acredito nisso. E antes da gente continuar aí a sua trajetória, você está falando do Rony, sim. Todo mundo conhece do varejo o Rony, claro. Um grande mestre. É um grande mestre, é um cara que tem uma cabeça irretocável, irreparável, é uma cabeça totalmente diferente. O cara é foda, vamos dizer assim. Uhum. E, recentemente, ele fez um depoimento falando de você. Fala isso aqui pra gente, Dieguinho, porque eu acho que isso é extremamente importante ser reconhecido pelo Rony e que você foi inclusive, colaborador dele. Pode deixar eu vou deixar o link com você para você botar na descrição legal. do podcast para galera. Viu, Ju? O link do Rony. Para poder acessar esse vídeo que o André acabou de falar. Vai bombar, então, de visualização. Rony, ajuda aí, o Dieguinho, me ajuda aí, vai. Cara, eu sou um cara que eu acredito muito no divino, né? Acredito muito, e eu acredito muito na sensibilidade que tu tem, de novo, da partida de você ser simples, humilde, generoso e realmente querer servir. E ter respeito. Exato. Que a gente estava fazendo ali. Exato, cara, eu tiro o meu chapéu por você. É igual eu te respeito muito, cara. Se tu falar, para mim é amém. Por quê? Porque para mim é um mestre, ponto. E aí eu escrevi um roteiro, porque de onde sai esse vídeo que vocês vão ver? Eu escrevi um roteiro, e aí eu escrevi foi o mestre Cissa que ganhou na Viradouro, né? Sim. E como eu falei, tudo eu conecto a liderança, venda, padrão de atendimento. E aí eu comecei a olhar... E eu olhei a história do Cissa, André, e conectei com liderança, e conectei com relacionamentos, né? E aí eu comecei a escrever. André, eu escrevi o seu roteiro 1h30 da manhã, deitado na cama. Escrevi. Acabei de escrever o roteiro, alguma coisa na minha cabeça. Eu acredito e dou o nome disso a Deus, tá? A cada um dá o seu. Mas eu fui lá, coloquei. Acabei de escrever, eu falei, para eu gravar esse vídeo. Eu falei, pô, mas esse vídeo... não é para mim. Isso entrou na minha cabeça.
Aí, um e-mail eu acabei de escrever, 1h35 eu enviei pro Rony, no WhatsApp dele. Falei, Rony, cara, mestre, escrevi esse roteiro, acho que tem muito mais a ver com você. É óbvio que ele colocou coisas dele ali, o roteiro não é 100% original meu. Eu acho que tem muito mais a ver com você do que comigo. Eu adoraria ver. É quase que um compositor, né? Essa música na tua voz e não na minha. E aí, cara, o cara não me respondeu por 2 dias, me devolveu o vídeo pronto. Falou, irmão, moleque, foi assim a palavra, moleque, te amo. Tipo, um vídeo incrível, um dos melhores vídeos que eu já vi. E não é porque muito legal. Sai, né? E ele conecta com tudo, conecta com as relações, conecta o quanto que você tem que reconhecer as pessoas, conecta o quanto que você tem que ser líder, o quanto que você tem que ser carinhoso, o quanto que você tem que ser generoso. E aí ele fala, quem me mandou esse vídeo é o Dieguinho, e aí ele fala, te celebro em vida, né? Um cara que é consultor extremamente bem-sucedido de grandes empresas, que apostam, enfim, de empresas nacional, multinacional, regional, que acreditam no meu trabalho, né? De estrategista comercial. E foi o que você viu. E eu fiquei emocionado. Eu mandei uma mensagem para ele. Falei, mestre, é quase que como o senhor Miyagi falar para você que você conseguiu chegar no estágio que ele gostaria. E é isso que me carrega. O que eu acho muito legal de você, e queria que você comentasse, porque a gente tem o estilo hard selling, né? Aquele vendedor que sai empurrando qualquer coisa. Uhum. Você bota aquela roupa, você vê que o cara tá horroroso. Porra, essa roupa foi feita para você. Você sabe que, cara, não ficou bom. Não tá encaixando em nada. Sim. Então, é o vendedor hard selling e o vendedor com propósito. Né? A gente fala muito de propósito e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você entende a venda hard selling e como você entende uma venda de propósito. De propósito é de com propósito. Hard selling, para mim, é uma venda desesperada. Se eu puder definir, é isso. É uma venda onde eu penso só em mim. Onde eu sou um imediatista. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que aqui você está para me perguntar, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que na vida tu lembra que imediatismo é bom? Zero. Na verdade, tem um ponto que imediatismo é bom, tá? Que é o desespero para buscar venda. Eu falei isso hoje de manhã numa mentoria. Eu estou fazendo uma mentoria especificamente para uma pessoa só que está em transição de carreira. E ela falou, poxa, eu estou numa grande empresa, mas eu quero sair porque eu sei que se eu for para outra empresa eu vou ganhar mais. Aí eu falei, mas vem cá, se você for para uma outra empresa, de um outro segmento, que não tem nada a ver com você, daqui a 1, 2 anos você vai querer sair de lá também, porque você vai estar insatisfeito. Sim. É quase que como comprar uma Ferrari e daqui a pouco cansa. Aí você quer um helicóptero. É por aí. E aí eu falei com ela, gente, você está pensando a curto prazo. A curto prazo, exatamente. Não a médio e longo prazo. É isso. Então, é mais ou menos isso porque as coisas boas e sustentáveis, elas são construídas. Sim. Elas não são imediatas. E aí eu sempre olhei a oportunidade de atender as pessoas, André, nesse lugar de construção de uma relação, de construção de confiança, e não no lugar de imediatismo. André, você faz negócio, eu faço negócio, eu vendi a roupa. Olha, todas as vezes que a gente está desesperado para vender, o que acontece? A venda não sai. Que a gente está agoniado, que a gente está querendo fazer com que aconteça só para o nosso bem, a venda não sai. Mas quando você respira, ainda que esteja precisando pagar as contas, fazer as coisas, mas quando você respira, pensa que um negócio tem que ser bom para as duas partes. Ganha-ganha. Não ganha-ganha. Pensa que você tem que ser honesto e falar, pô, isso aqui não vai ser bom para você. Olha, eu sei que você está me pedindo para eu fazer essa consultoria aqui para você e tal, mas, poxa, hoje você ainda não pode receber a minha consultoria, passa disso. Tu vai investir um dinheiro que você não vai ver retorno, não é o momento. E você precisando daquele dinheiro ali que a pessoa ia te pagar. A pessoa fala assim, pô, esse cara eu confio. E é uma loucura, porque dá o efeito rebote. A pessoa fala assim, cara, eu gostei de você. Porque o cara que veio aqui antes me prometeu mundos e fundos, prometeu que eu ia crescer 50%. André, você acredita que eu vendo sem prometer 1% de crescimento? Claro. Eu falo, eu te prometo 0%. Eu falo para todo mundo, eu te prometo 0%. Olha, eu tenho empresas que cresceram 53, 35, 27, ok. São cases, tá? Mas concorda que seria leviano da minha parte eu te trazer só as que cresceram? E as que não cresceram, porque não colocaram em prática a minha consulta? Porque o que a gente faz é uma consulta. Você que tem que tomar um remédio. Você que tem que ser educado, tem que ser disciplinado, tem que ter coragem de tirar pessoas que não ajudam. A marca chega lá, às vezes, da nossa área de franquia, e o cara chega, eu vou formatar a franquia, e quantas lojas você vai vender da minha marca? A gente conhece pessoas que vai falar, eu te garanto que no ano seguinte eu já te vendi 20, 40, 50 lojas. Mentirada. E aí,
agora, recente, numa mentoria, que é uma marca que está começando a formatar. Sim. André, quantas lojas eu vou vender da tua loja? Eu não sei se eu vou vender 0, 1, 10, 100 ou 1000. Uhum. Vai depender De do você, outro lado, de exato. você. É o teu dentro para fora, é a tua relação, Sim. é a tua sociedade. Sim. São tantas coisas, São tantas tantas- variáveis, Uhum. que é isso aí. É a gente vender o que a gente pode entregar. E eu acho que é por isso que você é um cara extremamente bem-sucedido. Eu tenho vindo na minha carreira construindo essa relação de ser uma pessoa bem-sucedida por conta disso, porque tem verdade, tem propósito. Aí entra no ponto que você falou. Você perguntou, Diego, então o que é o propósito? Para mim, o propósito é realmente ganhar a confiança das pessoas, ser honesto. E olha, veja, vou trazer da roupa, igual você trouxe. É importante você tomar cuidado, porque às vezes você acha que está sendo honesto e tu está cometendo um sincericídio, né? Exemplo, o cara botou uma roupa, está extremamente justa. Eu não falo. Então, por exemplo, uma estratégia de venda que eu usava muito na roupa era a pergunta simples. André, como você está se sentindo? Na minha cabeça, tá horrível, tá? Mas eu primeiro quero saber de você... Porque Você já ria. não, quando contigo eu botava- ria. Contigo eu ria, eu falava, André, não ficou bom. Mas já tinha uma intimidade. Mas o legal é você primeiro entender a pessoa. Porque às vezes você tem que entender quais são as questões na cabeça da pessoa, cara. É leitura. Por que ela está ali comprando? É leitura, cara. E é isso, mas as pessoas não querem ler, André. As pessoas querem passar no caixa, querem usar as outras como uma carteira de dinheiro, querem só usar umas às outras e acham que isso vai construir relação. Que relação é construída num intuito só de usabilidade? Nenhuma. Venda é uma negociação. E aí é aquela história. Muitas pessoas têm isso na cabeça. Eu vou fazer essa venda hoje, vou esticar a corda toda para o meu lado, eu nunca mais vou ver esse cara, eu não quero ver esse cara, botei o dinheiro no bolso, bati minha meta e um abraço. Só que esse cara criou um atrito com você. Exato. E ele não volta para consumir, às vezes, nem com você, nem com a marca. Exato. E quando você fala do ganha-ganha, é exatamente nesse aspecto que a gente trabalha muito com todos os nossos negócios, como o teu hoje, é de trato sucessivo. Sim. Eu vou formatar uma franquia, o cara fica lá de 4 a 6 meses. Sim. Eu vou trabalhar, o cara vai entrar lá no meu jurídico, ele vai ficar lá bom tempo. Então, se a gente só pensa na gente, Já era. você vai criar um atrito e a relação não vai ficar boa e a perpetuidade desse trabalho não vai acontecer. Não vai acontecer. André, você vê, sabe o que eu entendo a venda? Assim, se você olhar o momento, vamos imaginar o momento que a pessoa passa o cartão, que ela paga, né? Eu entendo que a venda começa no momento que paga. Antes disso, a gente relacionamento. A gente está construindo uma relação, exato. Então, se antes de passar o cartão, pensa, se eu estou construindo... Cara, é quase que como um relacionamento amoroso. Na minha cabeça funciona, é simples. Por que eu quero chegar e sair te beijando? Pô, mas eu nem converso, eu nem arranco um sorriso, eu nem te entendo, eu nem sei quais são as suas motivações. Aí depois a gente marca um date, marca um vinho e dá um beijo. Agora não, as pessoas querem, na hora, e extrair na hora. E outra, não sorriem, que para mim é bizarro, elas não sorriem, elas não se divertem. André, quantas pessoas eu atendi e não vendi, André? Milhares. Centenas de milhares, André. A gente ia ali, às vezes, bater papo. Bater papo. Mas eu tava... Claro que você me empurrava uma peça. Não. Mas, pô, o que a gente tava... Bom, vocês iam jantar. Dieguinho, já jantou? Eu ia lá jantar com vocês. Mas era uma construção de relação, cara. Mas as pessoas não querem construir, André. André, as pessoas não querem conversar. E hoje está todo mundo aqui, né? Está todo mundo aqui. Pô, quantas vezes as pessoas... minha mulher tá comprando vinho aqui, só dá uma olhada na minha bermuda. Sabe qual era o meu interesse? Saber um pouco mais sobre a pessoa. Isso é venda. Isso é venda, saber um pouco mais. Pô, mas você vem sempre no Rio Design Barra? Não, só lá de Niterói. Meu amigo, tu saiu de Niterói para vir no Rio Design Barra e a gente está se conhecendo, a vida é boa. Era o nosso destino se encontrar. Aí o cara ria, gostei desse menino e tal, não sei o quê. Porque é isso, o que você tem que fazer com as pessoas quando tu está vendendo é a pessoa de verbalizar, gostei dele. Porque se a pessoa gostar de tu, André, ela compra o que você vender. Porque pessoas compram pessoas, tu concorda? A gente trabalha com pessoas. Vive para pessoas e vende para pessoas. Sim, e são as pessoas que constroem as coisas. E aí vamos falar de varejo? Bora. Hoje, ainda o grande problema do varejo é o amadorismo, né? Normalmente, o que acontece numa loja? Não uma rede como uma reserva, mas em muitas lojas. Estou desesperado, preciso de um vendedor, pega o cara aqui, joga dentro da loja e o cara, muitas vezes, não conhece nem a marca, não conhece a história da marca, não conhece o produto. Não tem um bom onboarding, não tem nada. E joga esse cara e depois fala que ele não vende. Sim, né? culpabiliza o cara.
Como é que você vê essa questão desse amadorismo no varejo e qual a importância de um treinamento de preparar as equipes para a venda? Bom, primeiro eu vejo que o amadorismo é quase que como pular do precipício todos os dias. Você fica pulando o precipício acreditando que sempre vai ter água, que tu não vai morrer. Mas uma hora você pode não encontrar água, uma hora você pode cair errado, uma hora você vai morrer. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou separar, André, a venda em 3 pilares, tá? Produto, estrutura e atendimento. Qual é o mais importante dos 3? O atendimento, logicamente. Você pode ter um produto maravilhoso, mas se eu te atender mal, o que você faz? Vai embora e não compra. Você pode não ter uma estrutura linda, um exemplo, essa sala aqui é lindíssima, maravilhosa, mas se os meninos que quando a gente chegou, eles não tivessem sorrido, não viessem tirado uma foto, não colocassem uma água pra gente, tu concorda que a experiência não seria tão boa? Uhum. Se eles tivessem, oi, tudo bem, vai começar agora? Tá bom, vai. Não ia ser legal? A gente vem gravar aqui, às vezes, domingo. Você tá entendendo? A galera fica super, né? Trata a gente... Abraça. Mas isso é a experiência proporcionada. Então, quando eu falo... E aí, para responder a sua pergunta, quando eu estruturo a venda em 3 partes e entendo o atendimento como a mais importante, que loucura é essa? Como que eu gasto 1 milhão numa loja e não quero investir num treinamento de 5 mil reais? É uma loucura. É tiro na cabeça. Por quê? Porque eu quero... E, André, as pessoas responsabilizam as pessoas que contratam. Olha que doideira. Elas falam assim, não, eu esperava que viesse educado de casa. Hã? Se tu não educa dentro da tua casa, a tua casa é a tua loja, a tua empresa. Se tu não educa as pessoas dentro da tua empresa, tu quer que elas venham educadas... Cara, de novo, tu tá apostando na sorte. Tu pode conhecer um cara igual o Diego, qualquer empresa que me contratasse, eu garanto que eu ia ser um excelente colaborador, tá? Eu ia dar trabalho, tenho personalidade, ia ser questionador. Eu sou esse cara, eu tenho meus defeitos. Só que, meu amigo, resultado eu ia querer dar, porque é a minha essência. Mas concorda comigo, André, que eu sou 1 em 10? Você passa nas lojas, tá a equipe toda atrás da... Tá a equipe toda atrás do balcão, em reunião, né? Sim. Você tem até medo de entrar na loja. Eu falo muito isso aqui. Pô, parece que eu estou incomodando. Vou atrapalhar os caras, já estou incomodando. Fica sem jeito. Exato. E quando você entra, o cara fica puto às vezes. Fica, né? Fica. A gente tem uma marca lá, de um cliente nosso, que a gente tem... Enfim, a gente tem uma participação no negócio, que às vezes... Uma vez eu estava observando um rapaz na vitrine, um garoto, cheio de sacola. O vendedor... Estava do lado de fora tomando um café. Espera aí que eu já vou aí. Olha isso. Um garoto cheio de sacola. Sim. E sacolas de marcas. Sim. Você está vendo que aquele garoto é um potencial comprador. Adorando a vitrine. Espera aí, já estou indo. Meu Deus do céu. E aí? Mas, e André, tu já viu... Teve treinamento? É isso que eu ia te falar, mas você concorda comigo que essa pessoa, ela não foi informada de como ela deveria agir numa situação dessa? O jogo é... Quantas situações acontecem? Sei lá, 100 situações. O jogo é eu treinar as 100. Por que o jogador treina 5 dias para jogar um dia? Lógico. É treino, cara. É treino. Ó, o André parou... Cara, de novo, coisas que parecem ser óbvias, né? Um exemplo, eu acabei de entrar semana passada numa loja, a vendedora estava tirando coisa de dentro da caixa, tirando coisa da sacola. Meu amigo, eu entrei na loja, ela continuou fazendo o que ela estava fazendo, ela me deu um boa tarde seco, eu rodei a loja e fui embora. É isso aí. Mas você concorda comigo que aquela empresa dela não preparou ela para falar assim, vamos lá, vamos ensaiar, simulação, vai tirando as coisas da caixa. Entrou um cliente, larga tudo dentro da caixa, fala, oi, tudo bem? Agora explica que estava chegando mercadoria, pede desculpa pela bagunça e pergunta o nome dela e ambientaliza ela na loja. Faz de novo e de novo. Isso é treinamento. Mas ninguém disse isso para essa menina que estava lá. E sabe o que aconteceu com a loja? Não ganhou a minha venda. Como não ganha milhares? E para mim é uma loucura, André. Aí, eu faço tudo para uma pessoa chegar na loja. O empreendimento é ruim, o shopping é ruim, a franquia é ruim, o franqueador é péssimo. Eu culpo a tudo e a todos. Todo mundo terceiriza a culpa. Né? Nunca a culpa é... Nunca é minha. Então, assim, eu não invisto, eu não acredito no treinamento. Olha que doideira. Sabe o que eu ouço? As pessoas falam assim, cara, eu não sei não, se eu der treinamento, se eles vão mudar. Ou se tu não acredita. Ou se eu vou treinar o cara e o cara vai sair da minha empresa e vai para outra. Pô, mas isso é um egoísmo absurdo. A liderança é formar novos líderes. Exato. E outra, e olha que doideira. Se eu não acredito, André, que se eu te treinar, tu vai ficar melhor, para prosperar melhor a minha empresa, por que eu te contratei? É isso aí. Ou seja, de novo, eu estou apostando na sorte o tempo inteiro.
E quem aposta e investe em treinamento, e investe na formação das pessoas, o que acontece? Prospera, cresce. Mas é um trabalho contínuo. Formiguinha. Formiguinha. Tu vai repetindo, repetindo, repetindo e forma as pessoas. Não, e a repetição constante. Constante. Nas artes marciais a gente fala muito aqui. Quando eu demorei, em cada arte que eu treinei, 10 anos para chegar à faixa preta. Aí eu fiz umas contas outro dia desse, dá mais ou menos 150 mil quedas, tombos de repetição, para você chegar branca, azul, amarela, laranja, verde, roxo, marrom e preto. 10 anos repetindo. O Zico é o Zico porque ficava batendo falta. Michael Jordan fala sobre isso. Quantas por aí vai. cestas ele errou para poder acertar o recorde. Mas ninguém quer treinar. Ninguém. Então o cara quer entrar já pronto para o jogo. Sim. E às vezes não é por aí, né? Sim. E aí, a gente falou aqui de loja, PDV, ponto de venda. Recentemente, a gente participa lá da Fundação Getúlio Vargas, do Field Project, que é a garotada de administração para se formar, tem que ter os desafios, como se fosse um TCC, um trabalho final lá do grupo, e a nossa empresa é uma das que orienta. Se eu não me engano, foi há 3 anos atrás, eu botei lá, do PDV ao PDX, do ponto de venda ao ponto de experiência. Legal. Fala do ponto de experiência. Como é que um ponto de experiência faz a diferença de ter a cervejinha, ou de ter a balinha lá que a gente comia, não sei o quê, de ter um sofá para receber o cara? Fala um pouco dessa experiência. Que aí agora até me lembrei um lance da reserva que eu vou falar também. Boa. Depois de você falar. Boa. André, antes de eu falar de experiência, uma pergunta. Experiência para você é o quê? A experiência é eu servir bem. Boa. Experiência para mim é sensação. Por exemplo, eu vou sair daqui hoje com certeza e vou ligar para os meus sócios ou para a Fabi e vou falar, cara, o papo com o André fez assim, ó, e acabou. Foi muito bom, energia boa, o cara sempre na vibe maravilhosa. Isso para mim é experiência. E você não toca, mas você sente. Isso para mim é experiência. O que é, por exemplo, uma cerveja, uma água, um café, uma Coca-Cola e etc. São itens que você traz para complementar a experiência. Porque tu concorda comigo que pode ter um café, mas se a pessoa serve mal, o café morre. Eu falo lá na empresa, da Bruninha que está recebendo, a quem vai atender, é tudo uma etapa. O Bruno que recebe o estacionamento lá, o carro, se ele te olhar de cara feia, estacionar teu carro... Ele já está estragando a experiência. Ele já quebrou meu trabalho lá em cima. É uma escada, exato. Então, é exatamente isso. Então, por quê? Depois tu não comenta, nossa, fui lá na GSP e tomei um café quentinho. Não. Sabe, o Bruno é horroroso. Tu comenta, sabe o quê? Tu fala assim, cara, fui na GSP. Meu amigo, que menina simpática. Exato. Que me recebeu. Isso. Preocupada. Me trouxe café. Ouviu eu falando que estava com frio. Desligou o ar-condicionado. Isso é experiência. Então, os itens que vão complementar e vão proporcionar uma experiência é uma coisa. Agora, a forma que tu entrega é outra coisa. Então, o que eu daria de conselho? Tenham itens para proporcionar uma experiência. Isso é primordial, mas treinem como vão entregar a experiência. Porque, por exemplo, André, eu tinha café, Coca-Cola, eu tinha café, cerveja e água. Sabe como é que eu ofereci o café? Não era, você aceita um café? Eu já estou perdendo a venda, porque é pergunta de sim e não. Eu chegava para você e falava assim, André, dia nublado, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí tu já ria. Melhor cafezinho do shopping é o meu, de graça, e sou eu que faço. Eu só aperto na máquina, mas sou eu que faço. Posso pegar lá para você? Açúcar ou adoçante? Te vendi ou não te vendi o café? Te proporcionei ou não te proporcionei uma experiência? Mas eu podia muito bem falar, quer tomar um café? Poderia, mas não faço assim. Água, mesma coisa. Ju, vamos mudar isso amanhã, falar com a Bruna lá. É isso. Melhor cafezinho sou eu que faço agora. É isso. Melhor café do Joá é o meu. Vou pegar para você agora. O que tu vai arrancar, meu, se eu falo isso contigo? Sorriso. Acabou. Arranquei um sorriso, meu amigo. Eu sempre falo, fez sorrir, vendeu. Se não fizer sorrir, não vende. Vai por mim. E falando de experiência, né? Esse fato, eu boto até... foi uma aula que eu dei, que eu até peguei um depoimento teu, há muitos anos atrás, você se lembra? Não lembro, né? O cara agora é famoso, porra. Não vai lembrar de um depoimento que ele me deu. Se eu lembrar, eu vou falar. Mas foi pós-pandemia, reserva. Foi uma véspera do Dia dos Pais. Eu fui andar no shopping,
Eu andando no shopping, todas as lojas masculinas não tinham ninguém dentro da loja. Eu passo na reserva, a reserva estava bombando. Sim. E aí, a reserva fez um link do Zeca Pagodinho fazendo um show no Morro da Urca, e você entrava dentro da loja, era o quê? Deixa a vida me levar. Era o samba do Zeca Pagodinho, né? A inspiração da loja toda de Zeca Pagodinho. Claro que isso puxa a cerveja. Sim. O samba do Zeca animando as lojas. Sim. Sim. E aí, o que estava acontecendo? A loja estava... Eu não me lembro se você ainda já estava... Estava lá saindo em 2022, eu estava. E a loja lotada. E as outras lojas todas... Vazias. Mas por quê? Porque falta vibração. Atitude, entusiasmo, movimento e vibração. É isso. É a nossa isso. Palavra da nossa missão. É isso. Através da nossa atitude, entusiasmo, movimento e vibração, a nossa missão é fazer o sucesso do seu negócio. Pronto. Eu tô quase franqueando a Portugal Consultoria. Com esse teu pitch, eu vou franquear Portugal. Eu falo, a galera tem que entrar rasgando na reunião. Sim. Problema todo mundo tem. Pô, mas entra, como é que... Não estou falando que é do seu caso. Em outros lugares entra. Oi, tudo bem? Meu amigo. Aí, Ju, eu falo isso. Meu amigo. Entra rasgando, grita, sorria, sacode. E aí tá tudo bem, às vezes você não tá 100% bem. Mas, meu amigo... Deixa ela fora é o que eu falo. É parecer ser até que seja. É. Nem todo dia eu tô... Claro, amigo, meu Deus. Já entra, é meu momento de brilhar, é meu palco, vou embora, é isso aí. Vou fazer acontecer. É a Disney. É a Disney. Tudo a preparado. Disney, não existe cliente. Existe o público para assistir o show. André, uma dica que eu dou, para isso que tu tá falando, que é a energia que tu sentiu na loja, tudo ambientado, tudo preparado, isso é energia, concorda comigo? Total. Aí, vamos lá, aí uma pergunta que eu fiz para um gestor que eu lidero. Ele falou assim, não, batemos a meta, cara, a energia tá top da equipe, aí ele achando que eu ia falar, pô, que top. Eu falei, pô, maneiro, parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta, materializa para mim, por favor, energia. Aí ele, eu falei, materializa. Porque, cara, o que é energia? É uma junção... Meu cachorro. É uma... Kai, energia em japonês. Energia, Então, por aí você já sentiu, né? Então, o que tu tem que... É um fragmento de comportamentos. Total. Por exemplo, seu cachorro. Vou pegar seu cachorro. Isso. O que é? Cara, você chega, ele faz festa. Pô, ele vem e te lambe. Então é o seguinte, pô, dentro de uma loja, dentro de um negócio, o que é energia materializada? Pô, o pessoal para, senta, liga para cliente. O pessoal não para de pesquisar. O pessoal tá sempre com uma música boa tocando. O pessoal tá sempre sorrindo. O pessoal tá sempre se cumprimentando. O pessoal tá sempre se servindo. Isso é uma energia materializada. E isso vai se tornando. Quais são os comportamentos de energia? São esses? Escreve, deixa aqui e repete todas as vezes que tu quer que a energia esteja 100% canalizada. Expanda. Para poder expandir, para poder crescer. E aí, Dieguinho, como eu faço para conquistar o cliente? Pô, cara, Você sabe fazer isso? Eu acho que eu sei. Cara, ter interesse nele. É ter interesse de conhecimento. Por exemplo, André, você está na minha frente. Você está usando um óculos, você está com uma camisa de linho, você está com um acessório. Cara, tu está me dando várias informações. O que eu vou fazer com ela é meu, pô. Você concorda comigo que, tipo, você tá com uma camisa de linho? Eu, inclusive, achei muito bonita, tá? Eu podia muito bem chegar para você... Oficina. Oficina, viu? Não é mais reserva. Ah, garota. Eu podia muito bem chegar para você e você tá entrando para consumir o seu mercado, tá? De formatar uma franquia. Eu quebro o jogo. Ou seja, o jogo qual é? A gente sentar, começar a falar de negócio, fecha ou não fecha o negócio. Esse é o jogo natural. Mas quando eu chego e quebro esse ritmo e falo assim, André, antes da gente começar a falar aqui sobre a franquia que tu quer da sua empresa e tudo mais, cara, eu preciso te fazer uma pergunta, não me leve a mal. Onde que tu comprou essa jaqueta? Achei linda, cara. Acabou. Tu vai falar onde que tu comprou. Tu vai falar como que tu vai gosta. se entregar. Vai se entregar, vai falar. Dessa pergunta, eu já puxo um pouco da tua história. E eu também sou muito vaidoso, meu armário é cheio. E é o quebra-gelo, né? Acabou. Mas isso vem da onde? De uma vontade de interesse e ser interessado na história do outro. É escutar o cliente. É isso aí. O maior negócio, quando a gente faz um evento que a gente tem, se eu fosse abrir um negócio hoje, quais os erros eu evitaria? Normalmente eu levo um dono de marca, alguém para falar comigo disso. E eu falo, aí tem um momento lá que é a dica do milhão. Né? Qual é a dica do milhão? Adorei o nome. Cara, a principal é escutar o cliente.
E ninguém quer escutar. Você quer vender, falar, mas você não escuta o cara. Sim. E aí como é que você vai entender? Você não escuta, você não lê. Você não vê a dor do cara. Exato. Eu falo, André, que a venda, ela está nas melhores perguntas, ela não está nos melhores discursos. E outra, eu não digo o que eu acho. Eu digo que eu sei o que você quer. Porque é quase que como um consultor. O vendedor, ele tem... As pessoas não querem mais o nome vendedor, né? Aí é consultor, executivo e tal. Todo mundo é vendedor. Mas se tu for um bom consultor, tu for um bom doutor, tu ouve o que tu fala, eu ouço o que tu fala, entendo o que tu fala e te devolvo melhor. Aí tu fala, caraca, é verdade, eu não tinha me atentado, mas é isso que tu quer. Porque eu sou um especialista no que eu faço. Então, o que fez meu diferencial, André, foi me tornar um especialista em gente, pô. E o que é a Portugal Consultoria hoje, Dieguinho? Cara, a Portugal Consultoria é uma empresa que entra no seu negócio, monta ali a sua estratégia comercial, revê a sua estratégia comercial. Vou te dar um exemplo de estratégia comercial que a gente fez agora para um cliente que deu 23% de crescimento em 2 semanas, só para você ter noção. Meu Deus. Em 2 semanas. O que acontece? Eu entro, eu olho como é que está funcionando o fluxo, por exemplo, de atendimento. Eu olho para a gestão, eu olho para a gente, eu olho para tudo, mas olho para os pitch, para os scripts, para o follow-up, para a rotina, para a cadência de atendimento, olho para tudo isso. Mas vou pegar só uma parte do atendimento. Esse cliente é dono de uma empresa de tatuagens, tá? Como é que funcionava? O cliente chegava no WhatsApp, no time de atendimento, ele mandava, eu quero uma tatuagem de 10 centímetros. Aí o tatuador tinha que olhar, dar um orçamento. Isso, o que eu estou fazendo com o atendimento? Eu estou alongando ele. Estou cansando ele. Eu entrei, olhei aquilo e falei assim, peraí, a gente tem uma problemática. A gente precisa de um tatuador para dar o orçamento. Às vezes o tatuador está atendendo. Às vezes todos os tatuadores estão ocupados. Às vezes o tatuador não está com paciência, tem vários pontos. Vamos encurtar a relação? Vamos mudar? Por isso a estratégia comercial. Entrava o cliente, agora entra o cliente, a gente faz um rápido entendimento e fala, André... E aí eu já aumento a percepção de valor. Agora, André, eu vou precisar de 10 minutos, me dá o melhor horário do teu dia. O nosso tatuador vai te ligar de vídeo e vai fazer uma rápida análise com você do que você quer e a gente já vai te passar o orçamento de imediato. Só nessa jogada de mudança do como a gente fazia, por quê? Aí, antigamente, você mandava, o tatuador falava, aí você mandava o preço, aí a pessoa não entendia, só entendia preço, não entendia valor. E aí demorava a responder, era um processo difícil, lento. Essa agora não. Agora a gente chama, fala, o tatuador, que é o especialista, conversa, entrega, resolve, ele aprende a ser mais comercial e mais vendedor, eu encurtei o espaço de tomada de decisão do cliente e vendi mais. Então, a Portugal Consultoria, ela entra, de novo, por todos os modelos que eu trouxe para você anteriormente, e a gente também tem empresa de gerenciamento de mídia, de recrutamento e seleção, a gente foi criando soluções, né? Mas, principalmente, a gente é uma empresa que está preocupada em como tu vai vender mais. Porque sem venda, André, nada prospera. Nada anda. E aí, Diego, para aquela pessoa que está começando na venda, estou entrando agora no mercado. Qual a dica, ou quais as dicas você daria para esse cara se destacar e virar um Diego da reserva, ganhando carro, ganhando um monte de prêmio e não sei o quê? Estuda. Estuda, que eu falo, é estudar o comportamento do local onde tu está chegando. Porque, olha, tu chega num local, todo mundo tem um comportamento. A liderança, ela não gosta de comportamentos que a equipe tem. O que acontece com o novo indivíduo quando ele entra? Ele entra e tem o mesmo comportamento que os líderes não gostam. Então, tu observa o local. O meu líder não gosta disso? Eu não faço. Primeiro ponto. 2, eu estudo o meu negócio para poder ter autoridade e conhecimento para falar daquele negócio. 3, eu tenho que gostar de conversar e falar com gente, cara. Se tu não gostar de gente, tu não está na profissão certa de vendas, sabe? E um 4º ponto é ter amor para servir. Tu tem que querer servir. Se tu não quiser servir, se tu não for uma pessoa que tenha prazer em servir, em proporcionar, em arrancar sorrisos, tu não vai vender nada na vida. Então, assim, eu daria esses 4 pontos como dica para uma pessoa ser bem-sucedida hoje na venda. Tem um 5º, desculpa. Respeitar a sua essência. Porque, assim, um exemplo, as pessoas aprendem comigo, técnicas e tal. Mas eu sempre falo, André, qual é a tua melhor versão? Diego, minha melhor versão é quando eu estou na quadra da Mangueira, ouvindo um samba, feliz, aquele pá. Sabe aquela essência tua lá? Tu tem que trazer para a hora dos teus atendimentos. É o lifestyle. Tu não tem que engessar. O que as pessoas fazem? Elas engessam. Total, isso aí. Ô, seu André, tudo bem?
Não, cara. Conecta. Você é você. Seja você. Com expertises, com conhecimento, com técnica, sabendo o que vai falar, na hora que vai falar, o que você vai atrair, o que você vai evitar falar. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. E aí isso vai te fazer bem-sucedido. Gente, esse foi a fera. Dieguinho, porra, um prazer falar contigo, Opa. Dieguinho, cara, muito bom. Voou o tempo. Pô, a gente passou batido. Tem um cronômetro ali. Aí a gente fica assim, já acabou. Deixa o teu contato aí pra galera, para quem quiser falar com você, trocar. Claro. E, cara, brigadão aí. Sucesso. Ainda mais sucesso, Amém. Porque, pô, vocês merecem. Amém. Meu Instagram fala aí. Meu Instagram, @DiegoPortugalOficial, tá? Pode chamar lá no direct, a gente sempre responde. Instagram da Portugal Consultoria, @Portugal Consultoria Oficial, tá? E o meu contato é o 21 96428 7847. Eu faço questão de responder todo mundo que me procura. Não é ninguém do meu time, não é minha secretária, não é ninguém. Sou eu que respondo. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Boa.